A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Graças a Deus, com a permissão do Senhor, estamos aqui mais uma noite, mais uma live, para agradecer o nome do Senhor e para a igreja do Senhor ser edificada. Deus abençoe sua vida, que você tenha um momento maravilhoso aí na presença de Deus, que você fique até o final para você ver a mensagem de Deus, a palavra que Deus tem para você nesta noite. Que você louve ao Senhor, adore ao Senhor, que você esteja orando para que Deus fale com você em nome de Jesus. Lembrar você também que eu estou fazendo live todos os dias às 7 horas da noite, né? Eu sou o presbítero Eric, sou obreiro da igreja congregacional aqui em Umbuzeiro. E no momento que não estamos podendo nos reunir no nosso endereço local, estamos incentivando os irmãos a adorar o Senhor, a se reunir nos seus lares, a cultuar o Senhor. Para isso também entregamos aos irmãos um guia prático, um guia de culto doméstico, para que os irmãos estejam se reunindo em seus lares. E eu estou nessas lives ajudando também nessas meditações. Então essas meditações têm sido uma bênção para a minha vida, para a minha casa. Eu acredito que tem sido uma bênção também para quem tem acompanhado as lives. Quero também lembrar para você e reforçar que essas lives também estão sendo direcionadas para o YouTube. Então a hora que você quiser assistir lá no YouTube, você vai no canal lá, no meu canal Ellison Eric, e você assiste lá os vídeos a hora que você desejar, tá bom? Lembrando que essas lives também, ao final, eu compartilho no Facebook e você pode depois também estar assistindo essa live. Então, o nosso tema de hoje é um tema também muito edificante, muito importante também para os dias em que estamos vivendo, né? Agora há pouco eu vi uma mensagem de uma irmã que dizia: eu quero é que acabe logo essa quarentena, né? Então, muitos de nós desejamos poder logo se reunir, poder estar logo juntos, né? Onde a gente possa apertar a mão dos nossos irmãos, a mão do próximo, onde a gente também possa abraçar, onde a gente não tenha medo de se reunir, né? Onde a gente possa visitar nossos familiares e nossos familiares também nos visitar. Mas enquanto Deus não permite isso, precisamos entender que é momento também de ver por outro lado. É momento de em casa nos reunirmos com nossa família. É momento de em casa cultuarmos ao Senhor. É momento de em casa, junto com a família, lermos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor. É momento, quem sabe, você nunca tinha se juntado com sua família para ler a Bíblia, para orar. E agora, quem sabe, você está fazendo isso. Então, por outro lado, também, essa quarentena também acaba sendo uma bênção também, quando a gente olha por outro lado as coisas, e sabendo e crendo que tudo está no controle de Deus. Então, nosso tema de hoje é sobre Daniel, a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Então, veja que é um tema muito edificante, é um tema muito sugerido para os dias atuais a qual estamos passando. Então, a sabedoria de Deus, hoje você vai ouvir sobre a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Então não saia daí, permaneça na live. Vamos ter primeiro um momento de oração, vamos ter primeiro um momento de louvor, e depois de um momento de louvor é que a gente tenha o momento da meditação na palavra de Deus. Então o melhor ainda está no final, você fica aí até o final, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos orar nesse momento. Pai amado, querido Deus, queremos te dar graças ao Senhor pelo dia de hoje, pelas refeições a qual o Senhor já nos permitiu que fizéssemos hoje, pois a tua palavra diz que não temos nada se do alto não nos for dado. Então, Senhor, tudo vem do Senhor, ó Senhor, e tudo devemos receber com ações de graças, dar graça ao Senhor, ser grato ao Senhor. Abençoa nossas vidas, te pedimos que o Senhor nos dirija, Senhor, nesse momento de culto, de adoração, de louvor, nesse momento de oração, nesse momento, Senhor, de ministração da tua palavra, que o Senhor nos dirija. Toma a vida, Senhor, daqueles que estão ouvindo essa live, que estão assistindo. Toma a vida deles em tuas mãos.
as suas famílias, os seus trabalhos, os seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, fala conosco, Senhor, nos edifica nesta noite com a tua palavra. E assim já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar o Senhor, um salmozinho que diz, nome precioso, é o nome de Jesus. Então, Salmos e Hino 395, louve conosco. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome incomparável, tem Jesus, amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, por Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Glória a Deus, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Esse é o nome santo, nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Que possamos crer nas palavras do Senhor. Que possamos crer nas palavras desse louvor, para que possamos ter descanso, paz, né? Porque Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos livra. Nesse momento eu convido você a ler comigo o Salmo de número 125, que tem como tema aqui na Bíblia que eu estou, na versão que eu estou, tem como tema fé inabalável. Salmo 125. Leamos a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo.
desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Eu queria ler mais uma vez o verso 1 e o verso 2. E que o Senhor aplique essa mensagem ao seu coração. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Pai amado, querido Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que palavra maravilhosa. Ó Senhor, aplica ela em nosso coração. E assim já te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento agora de 3 louvores. E você esteja aí onde você estiver adorando o Senhor, louvando o Senhor. Não saia daí, porque após os 3 louvores, vamos ter a reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Que tem como tema Daniel, a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Você tem sabedoria na resolução dos problemas? A palavra de Deus vai nos ensinar hoje o que devemos fazer. Então fique aí até o final. Deus abençoe sua vida. Estou vendo já alguns aqui, irmãos, online. Deus abençoe a vida de vocês. Alguns irmãos dando a paz. Deus abençoe sua vida. E que você seja edificado no nome de Jesus. Você pode também compartilhar essa live aí no seu Face, para que outras pessoas também assistam essa live. E depois você pode compartilhar também o meu canal no YouTube, para que as pessoas voltem a estar assistindo também essas lives, essas pregações que são que vêm da palavra do Senhor para nos edificar. Deus abençoe sua vida e vamos louvar o Senhor. Adore o Senhor. Caminho no deserto. Adore ao Senhor.
Deus, esse é o nosso Deus. Caminho no deserto, luz na escuridão, esse é o nosso Deus. Volto a repetir mais uma vez o tema desta noite. Após os louvores estaremos meditando, refletindo na palavra do Senhor, aprendendo com Daniel, que nesta noite nos traz uma mensagem, né? A sabedoria de Deus na resolução dos problemas. O que fazer quando os problemas batem em nossa porta? O que fazer quando o medo chega, a angústia chega, as notícias ruins chegam? O que fazer quando o problema chega? Então hoje, após os louvores, iremos meditar na palavra do Senhor, no livro de Daniel, aprendendo com a palavra do Senhor, através de Daniel, a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Que você permaneça aí até o final e que o Senhor edifique a sua vida para a honra e glória do nome dele. Vamos para mais um louvor nesse momento. Estou vendo aqui alguns pedidos de oração e estarei também orando por esses pedidos, tá bom? Então, se você tiver um pedido de oração, quiser pedir, quiser que a gente ore, você faça aí seu pedido de oração. Amanheceu, nada
Deus. O louvor diz: filho, eu vou te honrar. E o louvor nos convida a não parar. Porque, irmãos, enquanto olharmos para Deus, o salmo que lemos nessa noite diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Precisamos confiar no Senhor. A palavra de Deus que não mente, que se cumpre, que tem promessas e que se cumpre em nossas vidas, ela é a palavra que diz que os que confiam no Senhor é comparado aos montes de Sião, que não se abalam, mas firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Ele faz comparações, assim como ao redor de Jerusalém estavam os montes, que não se abalavam, que não se moviam dali, que estavam sempre ali. Ele diz: assim o Senhor em derredor do seu povo. Assim eu estou em derredor do meu povo, em derredor daqueles que confiam em mim. A fé deles não vão se abalar, porque eu estou ao derredor deles, eu estou com eles, né? E ele diz que essa promessa é de desde agora e para sempre. Então não os montes em Jerusalém não estava um dia o monte estava lá, no outro dia o monte não estava. O monte estava sempre ao derredor de Jerusalém. Deus não está um dia ao redor de quem confia nele e outro dia Deus abandona quem confia nele. Não. Deus está ao redor do seu povo, ao redor de quem confia nele. E esse povo não se abala não porque tem força, não porque tem sabedoria suficiente, não porque tem autoconfiança em si, mas é porque esse povo busca esse Deus que tranquiliza, que dá paz, esse Deus que tem promessas, esse Deus que cumpre com o que diz, né? Esse Deus que podemos confiar, esse Deus que é o nosso refrigério, que nos faz descansar na sua presença, né? Mesmo que os fundamentos humanos estejam destruídos, o fundamento do Senhor não é inabalável. Então, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está, irmãos, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas incredulidades. Precisamos pedir a Deus por muitas vezes quando não confiamos, não descansamos nele. Precisamos pedir perdão a Deus. E muitas vezes, não sei se isso aconteceu na sua vida, mas já deve ter acontecido. Já aconteceu de uma vez ou outra agir de incredulidade. E lá na frente a gente dobrar o joelho e dizer: perdão, Senhor, porque eu deveria ter confiado no Senhor. E o Senhor nos surpreende. Ele faz muito mais do que pedimos ou desejamos. E às vezes Ele não faz porque não sabemos pedir, não pedimos segundo a sua vontade. Mas Ele também promete que aquilo que pedimos segundo a sua vontade, Ele promete cumprir. Muitas vezes também não entendemos o que estamos passando, mas se entendermos ou não, amanhã ou depois, precisamos continuar confiando no Senhor. O Salmo 127, Salmo 128, ele diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E se você for ler todo o restante do Salmo 128, você vai ver que há promessas, você vai ver que há coisas maravilhosas que sucede, que acontece com essa família, com esse homem que teme ao Senhor, com essa mulher que teme ao Senhor. A palavra do Senhor diz que ele será bem-aventurado. Quando, irmãos, tem uma mensagem que eu vi esses dias no Facebook que dizia que se a gente lesse a palavra de Deus, a gente não estaria surpreendido pelo momento que estamos passando. Então, meus amados, a palavra do Senhor diz que muitas vezes a gente erra por não conhecer a palavra de Deus.
Então eu convido você nesta noite a dar ouvido à palavra de Deus, a procurar mais a palavra de Deus, a procurar respostas na palavra de Deus, a procurar descanso nas promessas de Deus, na palavra de Deus, a ler, a se edificar. É isso que estamos fazendo esses dias aqui de quarentena. Todos os dias, live às 7 horas da noite. Para que isso? Para você conhecer Eric, que mora em Muzeiro? Não. É para você conhecer a palavra de Deus. É porque eu sou dependente dessa palavra. É porque eu amo essa palavra. É porque eu sei que sem Jesus nada eu sou, nada eu posso fazer. E essa palavra, meus amados, quando eu estou ansioso, quando eu estou aflito, quando eu estou perturbado, ela me acalma. Essa palavra, quando vem alguns conselhos de ímpios para mim, essa palavra, o Espírito Santo me faz lembrar qual é o conselho de Deus. Essa palavra, quando eu estou com problemas, com dificuldades, com luta, essa palavra, ela é luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para o meu caminho. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Ela me orienta, ela me corrige, ela me exorta, ela me ensina, ela me repreende. Então, meus amados, por isso que quando a gente busca a palavra do Senhor, confia na palavra do Senhor, tema o Senhor e anda nos caminhos do Senhor, qual poderia ser o resultado? Qual poderia ser o resultado? Deus diz que se nós somos maus, e nós pedimos alguma coisa, e o filho pede alguma coisa ao pai. O pai não tem coragem de dar coisa ruim? Imagina ele. Então a palavra do Senhor diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Aí vem toda a solução, toda a consequência. Ele diz, olha, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será feliz o homem que teme ao Senhor. Certa vez eu ouvi um presbítero dizer que já viu alguém se arrepender de ouvir a palavra de Deus e não praticar. Mas não conhece ninguém, eu também não conheço alguém que ouviu a palavra de Deus e que praticou e se arrependeu. A Bíblia diz que se eu ando nos caminhos do Senhor e se eu temo ao Senhor, eis como será feliz esse homem, eis como será feliz essa mulher. Porque tudo que ele for fazer, ele vai fazer pedindo ajuda a Deus, pedindo orientação, seguindo os conselhos bíblicos. Seguindo os conselhos de Deus e não o conselho de ímpios, conselho de homens. Sabe, meus irmãos, aqui está o conselho. Aqui está a receita da sua alegria, da sua felicidade, de termos bons resultados. É claro, meus amados, que isso não quer dizer que a aflição não vai bater em nossa porta. É claro que isso não quer dizer que a luta não vai bater em nossa porta. Não, a Bíblia diz que tanto o justo como o ímpio, as tribulações chegam. Tanto na porta do justo, como na porta do ímpio. Sabe, meus amados, assim como a chuva cai sobre a casa de todos, a tribulação bate também na casa de todos. Agora a diferença é, a casa que está firmada na rocha, que é a casa que ouve a palavra de Deus e pratica, a Bíblia diz que essa casa não cai, porque ela está firmada na rocha. Mas a casa que está firmada na areia é aquela casa que ouve a palavra de Deus e não pratica, ou seja, não confia a palavra de Deus, não teme ao Senhor, não anda nos caminhos do Senhor, não busca a palavra de Deus para seus conselhos, é suas próprias vontades, é seus próprios interesses, é suas próprias preferências. A Bíblia diz que quando vier o vento, quando vier a tempestade, a Bíblia diz que grande é a queda. Interessante que a palavra não é só queda, diz grande. Grande é a queda. Então, qual é o fundamento que você quer para a sua vida? Qual é o fundamento que você quer para a sua casa? Então busque a palavra de Deus, firme sua casa na rocha, firme sua vida na rocha. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo e disse, pastor, eu estou muito desesperado, eu estou precisando de uma palavra de Deus. Eu estou aguardando algo de Deus, eu queria que Deus falasse comigo. Eu estou aguardando algo, eu estou aguardando uma resposta.
E a melhor coisa que eu pude mandar para ela foi o Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tem tudo a ver com esse salmo que a gente leu. Entrega teu caminho ao Senhor. Tudo está dando errado. Talvez está dando errado porque você não está entendendo. Talvez está dando errado porque você não está seguindo conselhos bíblicos. Ou talvez esteja dando errado porque a Bíblia diz que no mundo passaremos por aflições. Mas também, se lermos a Bíblia, o mesmo verso diz que mais tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então o que está nos faltando é buscar a Deus, é buscar a palavra de Deus, é orarmos a Deus, buscar a sua vontade, a sua sabedoria, o seu poder, sabe? Pedir que Ele nos transforme, que a gente venha entender a vontade dEle, que a gente venha ser edificado com a palavra de Deus, é o que estamos precisando. E aí a gente vai entender muitas coisas de nossas vidas. Muitas coisas não vão nos surpreender. E muitas coisas também vamos estar vigilantes, porque vamos estar revestidos da palavra de Deus. Há uma única forma de vencer o inimigo, é se revestir da palavra de Deus. Então que Deus abençoe sua vida, essa é apenas uma pequena reflexão. Talvez você que esteja aí precisou dessa palavra, eu acredito nisso. Mas daqui a pouco vamos meditar na palavra do Senhor ainda, sobre o tema a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Quem sabe o problema bateu esses dias em sua porta? Quem sabe o problema bateu hoje na sua porta? O que fazer? Vamos aprender com a palavra de Deus. Temos mais um louvor e em seguida vamos aprender com a palavra de Deus. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Orar por você que está pedindo oração, que pediu oração pela família. Orar por esse momento, que a gente venha ser edificado com a palavra de Deus. Pai amado, querido Deus, eu te peço, Senhor, pela vida, Senhor, dos que estão assistindo, dos que estão pedindo oração, pelos seus familiares, pelas suas causas, pelas suas dificuldades, pelas suas faltas de entendimento. A tua palavra diz que se há falta de entendimento, se há falta de sabedoria, devemos pedir ao Senhor. Então, Pai amado, nos ajuda nesse momento, com as nossas lutas, com as tempestades que batem em nossas portas. Ó Senhor, com o medo, com a ansiedade, com a angústia, que venhamos confiar na tua palavra, Senhor. Que diz que o homem que confia no Senhor e que tema os teus caminhos, ele será um homem bem-aventurado, ele será um homem feliz, sua casa será abençoada. A tua palavra que diz que o homem que confia no Senhor, ele também não se abala, porque assim como os montes estavam ao redor de Jerusalém, o Senhor também garante estar hoje e sempre ao redor do teu povo. Então exaltado e glorificado seja o teu nome, Pai amado. Nos ajuda a confiar em Ti, a descansar em Ti, Senhor. Ó Senhor, eu te peço por Aparecida que pediu oração, eu te peço pela irmã Valdina que pediu oração, e por tantos outros, ó Senhor, que vêm a pedir oração nessa live, ou que pediu e eu não vi. Ó Senhor, ajuda, Senhor, cada um, com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, ó Senhor, com o teu entendimento, ó Senhor, com a ação do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Desde já queremos te orar, te pedir no nome de Jesus. Amém. Vamos escutar mais um louvor nesse momento. E após esse louvor a gente já vai para a meditação da palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Que tem como tema a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Eu e você precisamos dessa sabedoria na resolução dos problemas. Problemas esses que estamos passando hoje, dessa pandemia. Problemas com diversos tipos de problemas que podem bater em nossas casas, que podem bater em nossas portas, que pode chegar em nossas famílias. Como resolver? Como ter sabedoria para resolver, para solucionar esses problemas? Então hoje vamos estar aprendendo sobre isso no livro de Daniel. Deus tem uma palavra para você, que você permaneça aí até o final. Vamos louvar agora ao Senhor mais uma vez. Em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus.
na vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta Adorar a Deus mesmo quando lhe falta tudo. Um abraço para Marileide Barreto, que digitou lindo falar de Deus todos os dias para nós. Deus abençoe sua vida, Marileide. Que esses dias você esteja sendo edificada com a palavra do Senhor, se rendendo aos pés do Senhor, a palavra do Senhor. Deus abençoe toda a sua casa, sua família. Um abraço para minha irmã Deise de Macaparana. Deus abençoe sua vida, Deise. Te proteja também como enfermeira ali no Hospital de Macaparana. Deus abençoe. Um abraço aí para Maria, não sei se eles estão assistindo, Maria, Netão. E um abraço aí para Beto. Deus abençoe também seus negócios, sua família, no nome de Jesus.
Gabriela Santos, mais uma vez online. Deus abençoe sua vida, Gabriela. Que você também seja mais uma vez edificada com a palavra do Senhor nesta noite. Deixa eu ver aqui mais alguém que esteja mais. Gabriela de João Pessoa, Paraíba. Gabriela de Umbuzeiro, que está morando em João Pessoa, né, Gabriela? A minha irmã Patrícia, a graça e a paz. Natan Cardoso, Deus abençoe sua vida, Natan. Irmã Andréia, Deus abençoe. Alexandra Albuquerque de Casinhas, né? Uma das minhas ex-secretárias. Deus abençoe, Alexandra, no nome de Jesus. Eu sei que você está rindo aí por ter chamado de ser secretária. Mas você é uma bênção, uma excelente profissional. Se eu não me engano, está trabalhando agora também na área da saúde. Deus também te proteja, te abençoe em nome de Jesus. Toda a sua casa. Joselita Ribeiro, mãe do nosso irmão Hamilton. Deus abençoe, dona Joselita. Dilma do Vale, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aldenilson Clementino, Deus abençoe sua vida, sua família. Rafaela Martins, Deus abençoe sua vida. Eliane Rodrigo, ali do Sítio Agudo, Deus abençoe sua vida. Minha mãe de Natuba, né? Maria do Socorro, Deus abençoe sua vida. Minha irmã Biranice, ali do Sítio Agudo, Deus abençoe sua vida. Um abraço para Cazuza. Irmã Valdene, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Aparecida Lopes, estive orando também pela sua vida, viu? Deus abençoe, estarei orando por você. Eduardo Marques, Deus abençoe sua vida. Adalberto Fonseca, um abraço, Alberto. Deus abençoe sua vida. Está fazendo também um programa, se eu não me engano, às 9 horas da noite. Não sei se é todos os dias, mas ele deve estar informando ao público. Deixa eu ver se tem mais alguém. Meu irmão Ramo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Minha irmã Mary, ali de João Pessoa, Deus abençoe sua casa. Minhas duas sobrinhas e meu irmão Edson Júnior, presbítero Edson Júnior. Hamilton Ribeiro, Deus abençoe sua vida. Lins Filho, né? Ex-prefeito de Natuba, Deus abençoe sua vida, Lins, toda a sua casa. Armando Pimentel, um abração, Armando. Dá um abraço em Fabielle. Um abraço também para toda a sua casa. E a Adeilda Silva, que acabou de entrar. Deus abençoe sua vida também. Neste momento vamos para a meditação da palavra do Senhor. Você me ajuda aí a compartilhar essa live para que outras vidas sejam alcançadas. Você compartilhando no seu Face, quem for seu amigo vai ver essa live também lá no seu Face. Eu também estou compartilhando o link também do canal lá do YouTube. Também estou mandando essas lives para lá. Vocês também podem assistir em outro momento também. Então Deus abençoe sua vida. O nosso tema de hoje é Daniel, a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Daniel capítulo 2. Se você tiver acompanhado de Bíblia, dê uma olhada aí em Daniel capítulo 2, do versículo 13 ao 19. Se você tiver um outro tempinho aí após essa ministração, após essa live, eu deixo aqui um pedido para você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, tá bom? Dê uma lida em Daniel capítulo 1 todinho, no capítulo 1, e depois Daniel capítulo 2, tá bom? Depois dessa pregação, depois dessa live, você esteja meditando em Daniel capítulo 1 e capítulo 2. E que nesse momento seja edificado com a palavra do Senhor. Daniel capítulo 2, do 13 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscavam a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei,
Por que é tão severo o mandamento do rei? Por que esse mandamento do rei é tão severo? Porque ele nos procura matar os sábios e meus companheiros, que também eram sábios. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus companheiros, que também eram sábios. Basta você ler o capítulo 1, você vai ter essas informações. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Que mistério? O sonho que precisava ser revelado. Caso contrário, todos os sábios morreriam. Versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, querido Deus, te pedimos, ó Pai amado, que essa ministração seja clara aos nossos corações, à nossa mente. Ó Senhor, que ela edifique, Senhor, que gere fé, que alimente fé, no nome do Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando nesse momento. Ó Senhor, é assim que te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse algumas vezes na live, volto a repetir o tema da nossa live de hoje, da nossa meditação de hoje, é a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. E vamos aprender com o texto que lemos, Daniel 2, do 13 ao 19. Entendendo um pouco, crises, todo ser humano tem. Já agora há pouco, antes de entrarmos nesse momento, eu dei uma pequena reflexão e eu falei que a tempestade, o medo, as crises batem na porta de todos. Sabe, irmãos, bate no coração de todos. Então, crise todo ser humano tem. Não tenha ser humano que esteja livre de passar por crise. O jeito de resolvê-las é que faz a diferença, né? E aí vem mais uma vez em mente a reflexão que agora há pouco eu fiz, no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor. O homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele será bem-aventurado. Ou seja, a tempestade vai bater em sua porta, está sujeito a sofrer crises, mas ele vai ser um homem feliz. Por quê? Porque ele teme ao Senhor e porque ele anda no caminho do Senhor. Sabe? Quando andamos no caminho do Senhor, quando tememos ao Senhor, é como disse o Salmo 125, a nossa fé não se abala. Ou seja, o medo vem, a angústia vem, os problemas vêm, as crises vêm, mas estamos confiando no Senhor. A tempestade vem, mas em meio à tempestade vem paz, vem alegria, porque sabemos que temos um Pai que cuida de seus filhos, temos um Pai que está no controle de tudo, né? Então, crise, meus amados, todo ser humano tem. Não adianta você achar que porque você tem crise e outro não tem. Não, crise todo ser humano tem. Se alguém chegar para você e dizer que se você caminhar na palavra de Deus, aprender tudo a palavra de Deus, você não vai ter crise, está mentindo. Porque grandes homens de Deus, homens piedosos, homens que são exemplos para nós hoje, tiveram suas cabeças arrancadas, tiveram crises. Então, meus irmãos, crise, né, bate
na porta de qualquer um. Agora, o jeito de resolvê-las, aí é que está a diferença. O jeito de resolver essas crises é que está a diferença. O início do livro de Daniel nos conta que ele foi levado para a Babilônia por causa de sua sabedoria. Está no capítulo 1. Então peço que após essa live, você tiver um tempinho, consiga um tempinho aí para você ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Então Daniel é levado à Babilônia por causa da sua sabedoria. Daniel, o capítulo 1 vai mostrar isso, que era um homem de conhecimento. E os seus companheiros também, um homem sábio, os seus companheiros também. E é por causa dessa sabedoria que ele é levado à Babilônia. E aqui está uma prova cabal de como Deus agiu em sua mente e em suas ações. Daniel está numa crise. Os sábios da Babilônia deveriam morrer por decreto do rei Nabucodonosor, que foi o versículo 13, Daniel 2, 13, que a gente leu, que o rei havia baixado um decreto, e que todos os sábios ali fossem mortos, se caso não revelasse o seu sonho. Então Daniel, ele está em crise, né? E os sábios da Babilônia deveriam morrer por decreto do rei Nabucodonosor. Inclusive quem? Daniel e seus companheiros, porque não conseguiram. E esse decreto do rei é porque até agora ninguém tinha conseguido desvendar seu sonho. E como Daniel fazia parte do grupo dos sábios, pelo decreto do rei, deveria também o quê? Morrer. Agora veja como ele ensina a enfrentar a crise e resolvê-la. Como enfrentar a crise? Daniel está em crise. Talvez numa crise pior do que a que você está passando hoje. Talvez uma crise pior do que a que você passou ontem, ou já passou, ou vai passar amanhã, não sei. Já que a crise bate na porta de todos. Mas Daniel está em crise. E a crise de Daniel não é porque está faltando algo em casa. A crise de Daniel não é porque ele está preocupado se alguma coisa vai acontecer amanhã ou depois, mas ele está ameaçado. Foi baixado um decreto de morte. E Daniel está nesse decreto. Daniel está para ser morto. E o que é que Daniel nos ensina? O que é que a palavra de Daniel nos ensina? Num momento desse, um momento de crise, de desespero, de pânico, onde muitos entram em desespero, muitos entram em pânicos, muitos tomam seus remédios de ansiedade, muitos precisam tomar seus remédios para dormir. Alguns até morrem. Porque grande é o desespero. E o que Daniel faz? Daniel nos ensina, em primeiro lugar, que em momentos de crise devemos ter prudência. Vá decorando aí as lições, tá certo? São 5 lições que Daniel nos ensina nessa noite, que a palavra de Deus nos ensina com a vida de Daniel. Primeira coisa é que devemos enfrentar as crises, devemos enfrentar os problemas, devemos enfrentar as tempestades, meus amados. Não é com desespero, não é com ansiedade que pode trazer outras doenças, mas é com prudência. Primeira lição, com prudência. Veja comigo do versículo 14 ao versículo 15. No versículo 13, fomos informados que saiu um decreto para que eles fossem mortos, todos os sábios. No versículo 14 a 15, vai mostrar a primeira lição. Daniel enfrenta a crise com prudência. Versículo 14 e 15 diz assim: Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Arioque, o versículo 14 nos informa que era o chefe da guarda do rei, que recebe uma ordem do rei Nabucodonosor para ir matar os sábios da Babilônia. E quando Arioque chega
para Daniel, o versículo 14 diz que Daniel fala com ele avisada e prudentemente. Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Versículo 15. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Primeira coisa que vemos aqui é a prudência. Que em momentos de crise, em momentos de turbulências, em momentos de tempestades, devemos, irmãos, ter prudência. É isso que Daniel tem, é isso que nos ensina o versículo 14 e 15. Daniel, ele tem prudência. Ele chega a Arioque, o encarregado do rei, para matar os sábios da Babilônia, né? E Daniel estava incluído como sábio. Ele também deveria ser morto, né? E ele tem prudência de chegar e procurar logo saber o caso. Por que é tão severo o mandado do rei? E aí Arioque explica o caso a Daniel. Ao receber a notícia do decreto do rei sobre a morte dos sábios, em meio aos quais Daniel estava incluso, como eu já falei, Daniel mantém a calma e fala com sabedoria a Arioque, que é o encarregado do rei, que é o mensageiro do rei. Então, Daniel mostra prudência. Daniel mostra, em meio à crise, ele mostra prudência. Em meio à crise, ele mostra calma. E o desespero, meus amados, é o que faz as crises serem mais intensas. O desespero é o que faz as crises serem mais intensas. Porque você não sabe, no desespero, você está sem saber o tamanho da sua crise. No desespero, você está se perguntando se essa crise tem solução ou não. No desespero, você está se perguntando se essa crise é difícil ou não. Você está olhando para o desespero, você está olhando para a tempestade. Você não teve tempo de ter prudência, você se desesperou. Você não teve calma, você não teve prudência, você se desesperou. E a primeira lição que Daniel nos mostra aqui, meus amados, que a palavra de Deus nos mostra, é que esse momento é um momento de prudência. Esse momento que estamos passando hoje, quem sabe você não esteja mais aguentando a quarentena, quem sabe você não ainda esteja com muito medo aí em relação à questão do vírus. Quem sabe você está assistindo muitas notícias. Umas dos conselhos dos psicólogos para nós nesse momento não está nos carregando com essas notícias. Sabe? Procurar nesse momento ter fontes seguras de informações, procurar sites seguros, procurar ter contato com esses sites que não são seguros, com esses canais de TV que não são seguros, que muitas vezes estão mostrando outros interesses por trás, e que as pessoas entram em pânico, entram em desespero, não é? Eu falava agora há pouco com uma pessoa que sofre de ansiedade e ela contava o quanto se desespera, o quanto entra em desespero quando ela vê as notícias. Sabe? Porque você liga a televisão e é só o que você vê. Os conselhos dos psicólogos, o conselho dos psiquiatras, é nesse momento para que a gente se desligue um pouco dessas notícias. Sabe, meus amados? Então, é um momento de ter prudência. É um momento de aprender na palavra de Deus, através da vida de Daniel. Daniel, a crise bate na sua vida. Ele está ameaçado de morte, ele vai ser morto. Foi baixado um decreto. E Daniel, ele não se desespera.
Daniel não está acumulando notícias de um de outro. Daniel também não está nesse momento ajudando a espalhar notícias falsas de um e de outro. Porque é o que acontece também conosco. A gente fica tão perturbado com tantas informações que a gente acaba compartilhando. E daqui a pouco a gente está sendo compartilhadores de fake news. Então precisamos gastar mais tempo com a palavra de Deus. Gastar mais tempo com a oração. Gastar mais tempo com a família. Quem sabe você era uma pessoa que era muito apegada ao trabalho, não tinha tempo para o seu filho, para a sua esposa. E quem sabe agora você está reconhecendo essa prioridade também. Essa importância também de estar dando tempo à sua esposa, aos seus filhos. Sabe? Consertando alguma coisa em casa que você não se importava com isso, ou não dava atenção a isso. Quem sabe você está dando atenção a outros privilégios que também é muito sadio, muito importante. E quem sabe sua correria, quem sabe o olhar para as tempestades, para lutas, está te tirando desses privilégios. Então é momento de ter prudência, de olhar para a palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus. Daniel estava ameaçado de morte. Que crise pode ser maior que essa? Daniel estava ameaçado de morte. E Daniel, ele tem prudência. Ele vai ao encarregado do rei e faz a pergunta. Ele procura primeiro saber. Ele não adoece antes. Sabe? Porque tem ansiedade que o pastor Hernandes Lopes vai dizer que você acaba sofrendo duas vezes. Porque você está sofrendo por uma coisa que vai acontecer amanhã. Então você já está sofrendo hoje. E quando chegar amanhã, se essa coisa acontecer, você sofreu hoje e sofreu amanhã. E isso não vai ser nada bem para a sua saúde. E se você sofreu por uma coisa hoje que você está achando que vai acontecer amanhã e não acontece, você sofreu em vão. Quem de nós pode acrescentar uma hora de nossas vidas? Né? Então devemos confiar em Deus, ter confiança de que Deus está no controle de tudo, sabe? E que Deus nesse momento, Daniel é um homem sábio e Deus está usando o quê? A sabedoria. Deus está usando Daniel. E Deus está usando Daniel nesta noite para nos ensinar que é momento de ter prudência. É momento de ter calma. É momento de buscar paz. É momento de confiar em Deus. É momento de buscar Deus. Então, meus amados, não é momento de ficarmos nos questionando. Será que isso vai ser resolvido? Será que não vai? Será que vai aparecer a vacina? Será que não vai? Quantas pessoas vão morrer? Será que eu vou morrer? Será que minha família, alguém da minha família vai morrer? Será que eu estou com uma crise alérgica ou estou com coriza? Será que eu já estou com coronavírus? Então, meus amados, é momento de ter prudência. Daniel mostra prudência diante do decreto do rei, diante da crise que batia ao seu coração, à sua vida. Daniel tem prudência. Aprendemos com Daniel que quando as crises aparecem, devemos primeiro tomar pé da situação. Quando a crise aparece, seja ela qual for, sabe? Chegou uma notícia ruim, chegou uma informação ruim, chegou alguma coisa, tá runindo, estão falando alguma coisa, chegou algum problema, tenha primeiro pé da situação. Não se desespere primeiramente. Não entre em crise primeiramente. Tenha primeiro calma. Tenha primeiro prudência. Em segundo lugar, Daniel nos mostra que precisamos, depois de ter prudência, precisamos agora ter estratégia.
Veja versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel, depois da prudência, Daniel tem agora estratégia. Daniel busca estratégia. E para dar uma resposta ao rei, para revelar o sonho do rei, Daniel pede tempo. Então Daniel ganha tempo. Daniel ele está tendo estratégia. Então, meus amados, a prudência, ela serve para que a pessoa monte um plano. Se temos prudência, se temos calma, sabe? Então vamos ter um plano, uma estratégia. E cada problema tem um jeito de ser enfrentado. No caso de Daniel, o que ele precisava era de tempo. Cada problema tem uma forma de ser enfrentada. Tá bom? Mas no caso que estamos tratando de revelar o sonho, no caso de Daniel, Daniel precisava de tempo. Então, em primeiro lugar, Daniel tem prudência. Em segundo lugar, Daniel tem estratégia. Esse era o caso de Daniel. O seu pode até, ao invés de tempo, você precise de pressa. Ou talvez você precise de estudo. Não sei. Mas tenha prudência e depois da prudência, busque estratégia. Terceiro lugar, Daniel nos mostra humildade. Versículo 17. Diante da crise, Daniel mostra prudência. Diante da crise, Daniel mostra estratégia. Diante da crise, em terceiro lugar, Daniel mostra humildade. Versículo 17. Daniel 2:17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Engraçado, meus irmãos, é que muitas vezes se ouve o seguinte: não conte seu problema a ninguém. Conte somente a Deus. Não conte sua bênção a ninguém. Porque se você contar sua bênção, você pode perder sua bênção. Esses não são conselhos bíblicos. Nesse caso, nesse momento, estar diante de crise é também ter humildade. Humildade que busca pessoas de confiança. É claro que vamos buscar pessoas de confiança. Mas tenha humildade para buscar pessoas de confiança, para ajudar. É o que Daniel faz nesse momento. Daniel era um homem muito sábio, basta ler o capítulo 1 e todo o capítulo 2. Os seus companheiros também. Mas Daniel, ele tem prudência, Daniel ele tem estratégia, ele busca um plano, ele pede tempo, mas também Daniel tem humildade. Daniel agora quer dividir a sua preocupação, a sua crise. Daniel agora quer dividir a situação com os seus companheiros, que também eram pessoas de confiança e que também eram homens sábios. Então, eu fico vendo esses conselhos que dizem, olha, não conte seu problema a ninguém. E isso não está certo. Como se a pessoa deveria se isolar sozinho com seu problema. E aí gera muitas vezes outros problemas, ansiedade, doenças. Por que precisamos de um psicólogo? Por que precisamos de um psiquiatra? Então, meus amados, quando a gente estiver em momentos de crise, você pode buscar um irmão na fé que também seja mais maduro. Um irmão na fé que você tem confiança. Uma pessoa que você tenha confiança, um pastor.
Procure, converse, divida, peça ajuda, peça oração. Esse é o que a gente aprende com a palavra de Deus nessa noite. Humildade. Apesar de ser um homem sábio, apesar de ter companheiros sábios, ele tem a humildade de dividir com seus companheiros. Daniel era sábio e influente. Aliás, foi levado para a Babilônia, como já foi dito, pela sua sabedoria. E fazia parte de um grupo selecionado dentro do rei. Ele e os 3 companheiros faziam parte de um grupo selecionado. Basta ler o capítulo 1 e o 2. Mas não tentou usar a posição e resolver as coisas sozinhos. Um homem sábio, estava selecionado dentro de um grupo especial ali do rei, um grupo sábio, companheiros sábios, mas ele não aproveita a sua posição para resolver seus problemas sozinhos. Ele sabia que tinha mais gente na mesma situação. Às vezes tem pessoas que vêm conversar comigo e às vezes eu acabo ajudando eles com situações parecidas que eu passei. E também, acima de tudo, procurando ajudar com a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, precisamos buscar pessoas que confiamos, pessoas que são mais maduras, pessoas que tenham um conselho bíblico, para dividirmos a situação, para orarmos juntos, e é isso que ele faz. Foi compartilhar com seus companheiros e oraram juntos. Achar parceiros de confiança é um caminho que pode trazer grande força quando estamos no meio de uma crise. Achar parceiros de confiança, parceiros que conhecem da palavra de Deus, parceiros que são mais maduros na fé, parceiros que têm um amadurecimento maior para nos ajudar, sabe? Isso também nos traz força em meio a momentos de crise que estivermos passando. Mas para isso precisa de humildade. Daniel, em meio à crise, nos ensina a ter prudência, nos ensina a ter estratégia, nos ensina a ter humildade e, em quarto lugar, Daniel nos ensina a ter confiança em Deus. Versículo 17 e 18, acompanhem comigo. Daniel 2, 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias. Veja que ele levou o caso aos seus companheiros. O caso a Ananias, Misael e Azias, seus companheiros. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia, ou seja, eles foram se juntar para orar. Sabe? E Daniel, interessante é que Daniel não chega. O Ananias, Misael e Azarias, tem uma crise aí, tem uma coisa difícil aí, eu quero que vocês orem, sabe? Eu não vou dizer o que é não, mas vocês orem que Deus sabe. E é verdade que Deus sabe. Mas Daniel, ele aqui, nesse momento, Daniel, ele conta o caso aos seus amigos de confiança, aos seus companheiros de confiança, para que pedissem misericórdia, para que ele soubesse também do que estava se tratando. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Então, vou pedir misericórdia a Deus, por quê? Qual o motivo? Então, diz aqui que era para pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Que mistério? O caso que ele levou sobre o decreto do rei, de que havia um sonho do rei Nabucodonosor, e que nenhum sábio interpretasse esse sonho, estava baixado um decreto para todos eles serem mortos, inclusive Daniel, e inclusive os 3, que Daniel leva o caso para eles.
Versículo 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Quarta lição, confiança em Deus. Daniel era sábio, e quem sabe algo a mais é muito fácil de se orgulhar. Daniel poderia se orgulhar por ser sábio. E aí ele não ia levar o caso para os companheiros, ele não ia ser humilde, e nem tampouco ia confiar em Deus, ele ia confiar em si mesmo, né? E Paulo diz que o saber ensoberbece. 1 Coríntios 8, verso 1, parte B. Seus amigos íntimos eram sábios também. Então ele era um homem sábio e seus amigos também eram sábios. Eles poderiam ter orgulhos, mas ele não confiou em si e nem confiou na sabedoria dos outros. Ele se junta para irem aos pés do Senhor. Daniel, ele vai aos pés do Senhor. Ele sabia qual o problema, agora faz a coisa certa. Então Daniel teve prudência, procurou saber qual era o problema, não entrou em desespero. Depois da prudência, Daniel, ele tem estratégia, ele pede um tempo. Depois da estratégia, Daniel agora tem humildade, vai pedir ajuda aos seus companheiros para orar. E na oração mostra sua confiança em Deus. Ele não confia em si mesmo. Ele sabe qual é o problema e faz a coisa certa, orar. Sua sabedoria lhe deu elementos para ele saber como orar, não para resolver o problema. Ele não era sábio, ele não aproveita a sua sabedoria para resolver o problema, mas para saber orar, como orar. Quinta lição, enfrente a crise ele nos ensina que devemos ter a mente em Deus. Enfrente as crises tendo a mente em Deus. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. A resposta para a oração veio. Mas é bom notar que quando a resposta chegou de noite. Né? Daniel se junta com os seus colegas, com os seus companheiros de confiança, seus companheiros sábios, e vai orar, pedir misericórdia a Deus pelaquela causa, para que Deus revelasse aquele mistério. E a resposta chega, porque Daniel está com a mente em Deus. E a resposta chega, e chega de noite. E observe que não foi em sonho, mas em visão. A resposta chega para Daniel e não chega em sonho, chega em visão. O que queremos mostrar para você é que Daniel não estava o quê? Dormindo. Daniel estava acordado. Isso nos mostra que Daniel, na hora em que todos dormiam, ele estava atento. Ele pediu, então tinha que estar vigilante, esperando Deus falar. E Deus fala a qualquer hora. Muitos, grave bem essa frase, muitos não escutam Deus, porque dormem na hora em que Deus fala. Muitos não escutam Deus, porque dormem na hora em que Deus fala. Então, meus amados, em momento de crise, devemos aprender com a palavra de Deus. E nesta noite, através de Daniel, devemos ter, em primeiro lugar, a prudência. Devemos ter, em primeiro lugar, a ação de procurar saber a pé da situação, a situação. E não entrar em crise e desespero.
Segundo lugar, devemos buscar estratégia. E a estratégia de Daniel foi pedir um tempo. Terceiro lugar, devemos ter humildade de buscar outras pessoas para compartilharmos a crise que estamos passando. Terceiro lugar, devemos confiar em Deus e não em nós mesmos, e não de que os outros vai resolver, mas confiar primeiramente em Deus. Em último lugar, devemos ter a mente em Deus. A mente de Daniel estava em Deus. Ele recebe a revelação. Ele recebe a resposta da oração. E quando ele recebe, ele não está dormindo, ele está acordado. Observe que ao fim de tudo, o Senhor usou todos os passos que Daniel deu e lhe mostrou a resposta. Deus usa a prudência, Deus usa a estratégia, Deus usa a humildade, Deus usa a confiança e Deus usa o ter a mente em Deus e chega a resposta. Bem-aventurado o homem que tema o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Observe, E esse caminho de Daniel para vencer as crises está repleto de sabedoria e se encaixa nas mais diversas situações. Esse momento que estudamos aqui hoje não é só para esse momento de pandemia, de coronavírus, não. Se encaixa em qualquer tribulação, em qualquer situação que a gente vier passar. Aplique isso em suas situações difíceis. Precisa ter prudência, estratégia, humildade, confiança em Deus e atenção à voz de Deus. Siga esse caminho e espere os bons resultados. Amém? Que você possa crer nisso. Siga esse caminho e aguarde os bons resultados. Eu quero fazer 3 pedidos de oração e vou estar digitando também aí no Facebook para você também estar orando. Primeiro pedido de oração: ore para que Deus lhe dê calma e tranquilidade na hora que os problemas chegarem. Que você não seja uma bomba chiando. Que você tenha calma, que você tenha prudência. Ore pedindo isso a Deus, para que quando as dificuldades, os problemas baterem em nossa porta, a gente venha ter calma. Segundo lugar, ore para que Deus lhe dê a confiança nele, como o único que pode nos dar a direção na vida. Ore para que Deus lhe dê fé e confiança nele, como o único que pode nos dar a direção na sua vida. Terceiro lugar, ore para que Deus abra seus ouvidos espirituais e lhe faça atento à sua voz e seja em que hora for. Então faça esses 3 pedidos de oração. Ore a Deus, pedindo isso a Deus, e eu vou postar aí nas mensagens aí da live, tá bom? Vamos orar nesse momento? Pai amado, querido Deus, queremos te dar graça, te agradecer pela tua palavra, que nos traz ânimo, conforto, que alimenta a nossa fé. Ó Senhor, que nos traz paz, que nos ensina, Senhor, a agirmos, ó Senhor, em momentos de crise. Nos ensina, Pai amado, em momentos de crise, em primeiro lugar, a ter prudência. Em segundo lugar, Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos estratégia, Senhor. Em terceiro lugar, Senhor, nos ajuda a termos humildade, a buscarmos pessoas de confiança, para que a gente possa, Senhor, compartilhar nossa crise e orarmos juntos. Em quarto lugar, Senhor, que a nossa confiança esteja em Ti. E por último, Senhor, que a nossa mente esteja em Ti, nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda em momentos de crise, porque sabemos, ó Pai, que as crises batem na casa de todos. E, Senhor, o Senhor pode nos ajudar. E podemos, ó Senhor, ter bons resultados se a gente andar segundo a Tua palavra, temer ao Senhor e andar nos Teus caminhos.
Desde já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos louvar o Senhor com o último louvor. Em seguida estarei fazendo a oração final. Que você esteja nesse momento louvando ao Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és o leiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és o leiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou vaso,
Deus, seja dependente do Senhor. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez dar graça e a paz ao Senhor, agradecer a vocês que assistiram a live, que compartilharam. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham sido edificados nessa noite, que vocês compartilhem, né, essa live, compartilhem também o meu canal, né, no YouTube, para que as pessoas estejam sendo edificadas com a palavra do Senhor. Lembrando que a qualquer hora você pode ir lá no YouTube ou no Facebook e estar revendo essas pregações. Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, querido Deus, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que esteve ouvindo, assistindo essa live, que eles tenham sido edificados com a Tua palavra. Guarda cada família, guarda a nossa cidade, o nosso país, guarda, Senhor, toda a administração das autoridades, abençoa cada um, usa, Senhor, para a glória do Teu nome, para a proteção do Teu povo, para a edificação do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma boa noite de descanso, de paz, que viemos acreditar, crer na Tua palavra, praticar Tuas palavras e esperar os bons resultados. É assim, Pai amado, já te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, a graça e a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, às 19 horas.